agora eu gostaria de chamar aqui para a discussão o Dr. Reinaldo Salomão, a doutora Maura, a doutora Juliana. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, mas nós vamos fazer alguns minutos de discussão. Plateia, alguém tem alguma pergunta a fazer aos palestrantes? Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Dr. Reinaldo. O senhor mostrou o estudo do JAMA com a identificação dos fenótipos para a gente conseguir aí tentar caracterizar esses pacientes relacionados a prognóstico. O senhor acha que, do ponto de vista da prática clínica, a gente vai conseguir transferir esse estudo para a nossa prática clínica? E como que seria isso? Vai levar um tempo, mas talvez assim, a mensagem principal, primeira seja, existe heterogeneidade nesses pacientes. E isso, na verdade, nós observamos clinicamente. Só que a gente não tem coragem de assumir que eles são heterogêneos, porque existe um conceito que é uniforme. De alguma maneira, você vivencia isso o tempo todo. Aquele doente que é mais urgente, se você não começar antibiótico, você se sente mal porque o doente exige aquilo, como essa pacientinha que eu ilustrei para vocês. E, por outro lado, todos nós vivemos, toda semana ou todos os dias, aquele paciente que também nós chamamos de sepse, também tem um momento de hipotensão, mas que nós levamos 2 dias discutindo se o paciente tem sepse ou ele é só edema. Tem sepse ou está infiltrado, é só inflamatório. E no momento que as pessoas se convencem que tem sepse, agora tempo é vida, né? E 0 hora e 1 hora tem que fazer tudo. Então, necessariamente, existe heterogeneidade. O que talvez esses estudos vão nos trazer, Viviane, são ferramentas para medir essa heterogeneidade. Eu espero que seja rápido, mas deve demorar um pouquinho. Obrigado. Juliana, aqui. Primeiro eu queria te cumprimentar. Uma aula dinâmica, extremamente completa, muito bem feita, parabéns. Obrigada. Segundo, uma questão prática do dia a dia, quer dizer, quando a gente faz stewardship, quando a gente está controlando antibiótico, discutindo o caso e entra na UTI pediátrica e neonatal, a gente fica um pouco refém da complexidade dos casos, né? E é muito desigual a discussão, porque realmente o mundo é muito diferente do mundo adulto. Quais são os parâmetros que vocês utilizam na prática? Como é que vocês fazem? Porque, assim, a gente percebe que o diagnóstico ele é feito, as intervenções são feitas, mas os colegas, muitas vezes, têm muita dificuldade de retirar as intervenções, né? Então, como é que vocês decidem que, olha, agora está tudo bem e tal, e tem a coragem de suspender terapia e agora deu certo? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão essa, né? Eu costumo dizer que se stewardship é difícil na população geral, na pediatria isso é quase impossível. Na neonatologia, eu acho que mais ainda. Na prática, eu costumo... primeiro, acho que nós que somos infectos de adulto e entramos no dia a dia da pediatria, eu acho que primeiro a gente tem que confiar na análise crítica do intensivista, mas eu acho que não tem segredo, não tem assim, receita de bolo, né? A gente tem que avaliar todos os casos. Lá no ICR, por exemplo, a gente trabalha com pacientes que têm múltiplas malformações, eles descompensam por outras causas, e eu acho que a ideia é a gente tentar fazer o que foi dito na aula de stewardship mesmo. A gente tenta avaliar o risco desse paciente de ter a infecção, então o quanto ele é invadido, o quanto ele é colonizado, o quanto, né, para a gente poder entrar com a terapia inicial, avaliar, lógico, né, a gravidade, mas eu acho que a reavaliação ela é necessária. Então, resultados de culturas
no ICR, por exemplo, a gente tem o PCR, mas a procalcitonina e a própria evolução clínica. O que a gente costuma ver é que quando o paciente não é séptico, né, ele melhora rapidamente ou ele, às vezes, não melhora nessas 72 horas de antibiótico terapia. Então, às vezes, ele tem a gente não identifica um patógeno em culturas, ele não tem a evolução nem da melhora após o controle hemodinâmico inicial, que aí faria a gente pensar que com culturas negativas, PCR, por exemplo, normal, e uma melhora muito abrupta nas primeiras 24 horas, a gente não teria uma causa infecciosa associada e nos daria a coragem da gente de retirar o antibiótico, ou o contrário, às vezes ele também não melhora e continua instável a despeito da antibiótico terapia, culturas negativas e melhora laboratorial. Então, são mais ou menos esses dois extremos, porque quando a gente identifica o foco infeccioso, vem na cultura ou vem lá um infiltrado pulmonar e a gente tem o quadro clínico delineado, bonitinho, fica mais fácil, né? Até para a aceitação das equipes. Mas eu acho que é como você mesmo disse, é sentar lá à beira-leito e tentar avaliar um pouquinho essa evolução. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que não tem muito segredo, é o feeling ali do lado mesmo, do pediatra. Boa tarde, eu queria fazer a pergunta para a Maura. Primeiro, parabenizar pela apresentação e saber se já existe alguma evidência de tratamento de ISBL por não carbapenêmico. Em quais situações, quando fazer? E a gente fez até uma revisão recente nossas reuniões de terça, reuniões sistemáticas, a gente viu que existe sim existem trabalhos usando aí os inibidores, principalmente, né, o Tazocin, mas cada vez mais eu acho que vem se delineando a situação de que os carbapenêmicos são superiores no tratamento da SBL. O Merinotrai, eu acho que trouxe aí um pouco dessa evidência, apesar de ter sofrido algumas críticas. Eu já li ele uma vez, mas depois eu estou para ler ele de novo, até para rever, mas acho que cada vez mais a ideia seria que para o tratamento de infecções graves por SBL, principalmente bacteremia, talvez os carbapenêmicos sejam aí realmente os mais adequados. Para outros focos, como trato urinário, então a gente tem outras possibilidades. Obrigado. Não sei se alguém da mesa quer. Eu queria fazer uma pergunta para você, Maura. Como que vocês têm orientado o resgate de terapia para paciente com uso prévio de carbapenêmico? Você mostrou que o perfil epidemiológico das unidades é distinto, né? E a impressão que eu tenho é que a gente tem cada vez menos razão para manter a combinação de meropenem com polimixina, né? As nossas cepas de enterobactéria de carbapenêmico, o MIC é alto, tem dado consistente de que a associação não é benéfica em acineto, e a gente tem talvez um perfil mais favorável para o uso de aminoglicosídeo para resgate de enterobactéria. Como vocês têm orientado esse resgate em paciente com uso prévio de carbapenêmico? A reunião mais popular do guia, que mais tem gente, é o tratamento de KPC. A gente até tem uma piada que falei, quando lota um anfiteatro que é KPC, eu falei, mas vai ser higiene das mãos. Né, Thaís? A gente já fez uma série de reuniões e aí a gente vem mudando. A gente nem sempre publica, né, porque o nosso livro é a cada 2 anos, então a gente nem sempre acaba publicando a nossa recomendação, às vezes fica só interna. Então, no nosso manual ainda tem essa história da terapia combinada. A gente teve um período no qual a gente tinha a disponibilidade da fosfomicina endovenosa com tese de doutorado do Lauro, então essa também era uma opção. E a gente também realmente acho que tem essa diretriz geral que é revisada e vê caso a caso. Depois do Lauro também teve o protocolo feito pela Thaís, que está aqui com a ceftazidime e mavbactam. Então acho que eu não tenho uma resposta assim de isso bem padrão para você. Acho que a gente faz uma padronização no Instituto Central e também todos os outros institutos
cada UTI tem um infectologista responsável que tem aí até o poder de liberar ou não esses antimicrobianos. Então, os esquemas são sempre, a gente tem essa coisa favorável do hospital escola de sempre poder discutir com o infectologista. Primeiro, parabenizar a mesa. Acho que foram apresentações brilhantes. E uma pergunta, primeiro, para o professor Reinaldo e emendando depois para a Maura. Recentemente saiu um artigo sobre sepse com vírus, né? A fisiopatogenia, processo que vírus pode causar sepse, que muita gente não acredita. Como que está sendo o trabalho do senhor para convencer as pessoas que isso existe? E da Maura para fazer pessoas tirar antibiótico quando é vírus? Obrigado, e super importante essa questão, né, que estava sendo omitida. Então, acho que essa questão da etiologia da sepse é uma questão importantíssima. Os vírus têm aparecido como agente importante, né, do quadro clínico infeccioso e que acaba preenchendo os critérios, às vezes sem choque, às vezes com choque, né, mas preenchendo o critério. Então, você tem toda a razão de que não é só a clínica que define a etiologia, mas nós avaliarmos a epidemiologia também. E aí, só aproveitando um pouquinho a sua pergunta, quer dizer, conforme a região que a pessoa está trabalhando, isso pode implicar outros patógenos, né? Parasitas, micobactérias, dependendo do tipo de população. Então, isso é bastante importante. Naquele estudo lá que eu mencionei dos países em desenvolvimento, ou de baixo e médio encame, tinha outros agentes aí, e curiosamente o Quicksolf desempenhou bem, viu? Também agradeço a pergunta. No Círio, a gente está trabalhando, desde 2015, a gente intensificou bastante o programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos, mas a gente batalhou muito para encurtar a terapia. Então, a gente tem alertas na prescrição no dia 7, 10 e 14, e aí são alertas que dizem, olha, já foi tempo suficiente para você tratar a maior parte das infecções. Então, a gente já sabe que uma grande parte das pessoas foi aprendendo e suspende. No dia 14, desde o dia 7, elas têm que colocar alguma justificativa. E aí, onde a gente tinha a perna para atuar, era nesses com mais de 14 dias. Aí, nesses com mais de 14 dias, a gente, quando entrava no prontuário, via que metade desses tratamentos, na verdade, estavam corretos. Então, endocardite, osteomielite, outros sítios. Aí dessa metade que sobra, a gente faz então uma intervenção, telefona. Quando a gente telefona, descobre que também, muitas vezes, que estava certo, mas que tem uma dificuldade enorme no registro que o prontuário eletrônico trouxe, que todo mundo sabe, esse Ctrl+C, Ctrl+V. E aí no pedacinho que sobra, a gente vem então intervindo para suspender esses tratamentos e a gente tem tido sucesso. Então, de 2015 para cá, a gente passou de mais de 500 prescrições por mais de 14 dias. Em 2018, esse dado foi menos do que 300 prescrições. Tá? Então, eu acho que a gente tem conseguido avançar, ainda tem espaço, mas eu acho que é um trabalho que a gente não vai conseguir de um dia para o outro. Então, realmente é só o tempo, isso que a Ju já comentou. Ela vai lá na UTI, ganha essa confiança, então, realmente é só o tempo. Aí, para responder realmente a sua pergunta, eu fiz toda essa introdução, porque acho que também aí a identificação dos patógenos respiratórios, também a gente está começando a aprender agora. Então, a gente tem lá o painel molecular com mais de 23 patógenos, também tem para gastroenterite e para encefalites. E aí a gente muitas vezes está sendo tratado como mais um, então, na verdade, acabou ampliando o esquema de antimicrobiano, colocando algum antiviral, mas eu acho que a gente está aprendendo. E essas publicações que eu trouxe mostrando a importância dos vírus, acho que vão trazer aí um corpo de evidência, algo que as pessoas vão realmente acreditar, que é só influenza e suspender o ceftriaxone, mas por hora está realmente ainda desafiador esse convencimento.
Às vezes até da gente mesmo, né? Acho que a Juliana quer complementar. Só para complementar, essa história de infecções, de patógenos virais associados, isso é muito prevalente na pediatria. E uma experiência que eu trago até do AC Camargo, que o pessoal faz um trabalho incrível lá nesse sentido, é que, e aí a gente fala de população imunossuprimida, que é o que a gente tem, o outro medo, né, o outro lado, é que o que a gente tem tentado fazer é justamente identificar, então lançar a mão de ferramentas diagnósticas de painéis moleculares respiratórios, associado à análise, por exemplo, da procalcitonina em paralelo, porque a nossa grande preocupação são as coinfecções. A gente sabe que vírus pode causar quadros graves, infecciosos, mas a prevalência de infecções bacterianas em conjunto é grande também. Então, o que a gente faz é essa análise em paralelo. Pelo adiantar da hora, a gente vai ter que encerrar. Então, a última pergunta, bem rapidinho, 1 minuto para a resposta. Parabéns à mesa. E eu queria ouvir de todos um pouquinho da experiência de vocês com o aminoglicosídeo, né? Então, o aminoglicosídeo, a gente sabe da toxicidade, da concentração ruim em vários tecidos, mas como uma ferramenta importante na questão da multidroga resistente, considerando que o tempo de uso também é curto, 7 dias. Então, como vocês têm usado o aminoglicosídeo nesse momento? Só pela hora, eu só vou pedir para um só responder, só para a gente não atrasar mais. Acho que a gente também não vai ter aí uma resposta de uma receita de bolo, aminoglicosídeo. Acho que tem uma aula à tarde aí sobre novos usos de velhos antimicrobianos. Acho que você vai poder explorar bastante, né? Mas de forma bem rápida. Na verdade, como ele está sendo, às vezes, a única escolha, a gente vem prescrevendo e vem tentando otimizar a prescrição, principalmente com dose única diária, e a gente também está tentando batalhar para ver se faz o nível sérico. Acho que até já está disponível agora, né, Thaís? Então, a gente está tentando otimizar, lembrando que ele talvez seja sempre pior em bacteremias e pneumonia, mas que com uma melhor escolha em infecções do trato urinário e intraabdominal. Então, muito obrigada a todos. Agradecer o Luiz Felipe, Juliana, Maura, doutor Reinaldo.